Nós vamos dar agora início a esta segunda parte da tarde. Desde já cumprimentar o Sr. Presidente da Confiar, o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Luís Graça. Creio que tivemos uma primeira parte muitíssimo interessante. Tivemos a oportunidade também de testemunhar a assinatura do protocolo que cria o Centro de Competências entre a Confiar e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Esther, thank you very much for your presentation. It was really inspiring. Thank you very much. E desde já, nós agora iríamos um bocadinho mais ao concreto, à nossa realidade, e eu pediria à doutora Sónia Moreira Reis, que é docente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigadora também do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e responsável também por um painel de impacto do estabelecimento prisional do Linhó, que pudesse vir fazer a sua apresentação. Doutora, passava-lhe a palavra. Muito obrigado. Como é que eu ponho isto agora aqui? Muito boa tarde a todas e a todos. É para mim uma subida honra estar aqui hoje convosco. Gostaria de cumprimentar, enfim, já algumas das pessoas já foram embora, mas gostaria de cumprimentar calorosamente o Presidente da Confiar, o Dr. José de Sousa Mendes, e também o Dr. Luís Graça. Se me permite, o Dr. José de Sousa Mendes, gostaria de cumprimentar muito particularmente o Dr. Luís Graça por diferentes motivos. Primeiro porque se aqui estou hoje, isso deve-se ao convite que me foi dirigido, não só para intervir hoje como oradora, mas também para participar ativamente neste projeto Building Bridges, na qualidade de facilitadora do painel de impacto que foi desenvolvido no estabelecimento prisional do Linhó. E gostaria publicamente de agradecer a confiança que depositou em mim e por acreditar que eu era capaz, enfim, de trabalhar nesta área, sendo uma docente, não estando tão habituada ao trabalho de campo, e foi de facto um desafio, mais um desafio muito interessante, e por isso muito obrigada. Gostaria também de cumprimentar particularmente os nossos parceiros do projeto da Espanha, do Reino Unido e da Holanda que aqui estão. Foi um gosto trabalhar com todos, e gostaria também de cumprimentar muito particularmente o representante da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o Dr. Jorge Monteiro, que ali está, cujo contributo para o sucesso do nosso trabalho, do meu trabalho e para a apresentação dos resultados que vou apresentar em seguida foi absolutamente essencial. Sem ele, em particular, sem o contributo do Dr. Jorge Monteiro em particular, e claro está, do Sr. Diretor-Geral, da Direção-Geral, da Sra. Diretora do Estabelecimento Prisional do Linhó, que eu vou fazer referência daqui a pouco, etc. Nada disto seria possível, mas as instituições são feitas por pessoas e o Dr. Jorge Monteiro é a minha pessoa, digamos assim, dentro da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Dito isto, a apresentação que vos trago hoje tem por título Building Bridges no estabelecimento prisional do Linhó. Criar pontes no estabelecimento prisional do Linhó, foi isso que nós tentámos fazer, e gostaria hoje particularmente de falar sobre os resultados deste programa de justiça restaurativa. Para isso, a minha apresentação tentará ser o mais breve possível, mas tem 3 pontos essenciais. Em primeiro lugar, o que é a justiça restaurativa. Em segundo lugar, Building Bridges, isto é, a criação de pontes no estabelecimento prisional do Linhó, e, em terceiro e último lugar, os resultados deste programa de justiça restaurativa na perspectiva dos reclusos, na perspectiva dos facilitadores e também na perspectiva das vítimas. Dito isto, o que é a justiça restaurativa? Bom, muitas noções podem ser dadas, muitas noções podem ser adiantadas. Provavelmente estou até a falar para experts na matéria e, portanto, não me vou alongar muito nesta questão do ponto de vista dogmático. Eu tentei trazer aqui uma imagem que reúne várias palavras para traduzir o significado de justiça restaurativa. Nós podemos ter uma aproximação mais dogmática e falar de justiça restaurativa como uma
terceira via da justiça penal, portanto, para além das penas, para além das medidas de segurança, também a justiça restaurativa e a sua ideia de reparação poderiam ser uma consequência jurídica do crime. Podemos ter uma visão mais processual, à maneira do que faz, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que vê a justiça restaurativa como um processo que aproxima a vítima e o ofensor. Eu, se me permitem, daria a minha visão mais prática e pragmática da justiça restaurativa. A justiça restaurativa permite o diálogo entre aqueles que são os verdadeiros proprietários do conflito, o diálogo entre aqueles que são os verdadeiros proprietários do crime. Estou a falar da vítima, estou a falar do ofensor. Promoção de diálogo entre vítima e ofensor. Algo que a justiça tradicional, por muito que se esforce, não consegue potenciar da mesma forma que a justiça restaurativa potencia na verdade. Para além das vítimas, para além dos ofensores, também a comunidade, também os representantes da comunidade podem participar nestes diálogos restaurativos. Não me vou alongar muito sobre isto, mas gostaria, obviamente, de destacar que a justiça restaurativa surge muito para dar resposta, ou surgiu muito para dar resposta às necessidades das vítimas. As vítimas têm, obviamente, necessidades relacionadas com a reparação do mal que o crime praticou, e a justiça restaurativa, que surge por influência de várias correntes, designadamente o movimento vitimológico depois da Segunda Guerra Mundial, procura precisamente refocar a justiça e a realização da justiça na vítima e nas suas necessidades. Dito isto, a justiça restaurativa tem diferentes processos. Podemos falar de mediação entre vítima e ofensor, em que a vítima e o ofensor são conduzidos num diálogo através de um terceiro, ou por via de um terceiro imparcial, que é um mediador. Mas podemos ter outro tipo de processos restaurativos mais alargados, em que, para além da vítima e do ofensor, também podem estar presentes representantes da comunidade. E essa comunidade pode ser, na expressão anglo-saxónica, a chamada Community of Care, isto é, membros da família próxima, amigos próximos, etc., que estarão presentes nestes processos restaurativos, ora apoiando a vítima, ora apoiando o ofensor, mas todos em simultâneo na mesma sala, sendo nesse processo auxiliados por um facilitador. Estava eu a dizer então que estes processos restaurativos podem ter um tamanho mais reduzido ou mais alargado, podem comportar apenas a vítima e o ofensor e um mediador, ou vítima e ofensor e representantes da comunidade, a chamada Community of Care, mas a comunidade também pode ser representada institucionalmente por membros da comunidade alargada, como sejam, por exemplo, à maneira do que se faz em muitos países, representantes da polícia, dos bombeiros, do ambiente hospitalar, por exemplo, médicos, enfermeiros, etc., até representantes de confissões religiosas, como padres, um professor, um docente universitário, enfim. Vários podem ser os representantes da comunidade, mas todos juntos, aquilo que vão tentar fazer é potenciar o diálogo entre a vítima e o ofensor. E estas práticas restaurativas podem ter lugar em diferentes momentos do processo judicial. Porque, da minha perspectiva, volto a repetir, uma perspectiva muito pessoal, a justiça restaurativa é uma forma complementar da justiça tradicional. Não é uma via distinta, não pretende engolir, digamos, a justiça tradicional, é, na verdade, uma forma de justiça que se articula, que se deve articular e complementar a justiça tradicional. E, portanto, durante a vida de um processo, várias são as práticas restaurativas em diferentes momentos que podem ter lugar. Em Portugal, nós temos essencialmente previsto na lei, durante a fase processual, a possibilidade de uma prática restaurativa em concreto, que é a mediação vítima-ofensor, na fase de inquérito. Portanto, antes do Ministério Público deduzir a acusação. Qual é que é a grande novidade deste projeto em particular? É que, como eu procurei assinalar ali a azul, creio que é perceptível, este projeto está concentrado no momento pós-sentença. Portanto, digamos que os ofensores já foram condenados, estão a cumprir pena no estabelecimento prisional ou até já cumpriram pena. No painel em que eu trabalhei particularmente, os reclusos estavam efetivamente já a cumprir a pena. E foi dentro do estabelecimento prisional que nós trabalhamos. Ora,
Digamos que este trabalho de preparação de um painel de impacto, assim designado no âmbito deste projeto Building Bridges, foi um trabalho difícil, mas foi também um trabalho de cooperação, ou não fora este um trabalho no âmbito da justiça restaurativa. Portanto, houve aqui a colaboração entre diferentes instituições que eu procurei aqui assinalar, tudo gravitando em torno do projeto Building Bridges. Claro que a Confiar era o parceiro nacional do projeto e tem por isso aqui um papel essencial, mas essencial foi também a participação, a colaboração do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, por motivos que eu irei adiantar. Também foi absolutamente essencial o apoio informal da APAV, da Associação de Apoio à Vítima, que nos sinalizou algumas vítimas que nós depois entrevistámos e uma delas, pelo menos, acabou por participar neste projeto. E, por fim, representando o Ministério da Justiça, representando a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, temos o estabelecimento prisional do Linhó, que foi o estabelecimento prisional eleito para participar ativamente neste projeto e para serem desenvolvidos os painéis de impacto, foi este o estabelecimento prisional eleito. Passaria agora ao ponto 2, para vos explicar como é que este projeto foi desenvolvido dentro do estabelecimento prisional do Linhó. Primeiro, um momento difícil, um momento árduo e que só foi possível em resultado da cooperação das instituições que acabei de mencionar. Foi o processo de seleção das vítimas e dos ofensores. Nós começámos por selecionar primeiro as vítimas e só depois é que selecionámos os ofensores, concretamente os reclusos do estabelecimento prisional do Linhó. Elaborámos um guião em que em cada entrevista individual ia sendo reproduzido um conjunto de perguntas que basicamente pretendia perceber se as pessoas que se voluntariavam para participar deste projeto estavam ou não verdadeiramente preparadas e se percebiam verdadeiramente o que é a justiça restaurativa, o que é o processo restaurativo e se estavam preparadas para coisas tão simples como passar a porta de um estabelecimento prisional e estar durante 2 horas a experienciar o que é estar dentro de um estabelecimento prisional. Depois de selecionadas as vítimas, e nós selecionámos 4 vítimas, não foi possível ter mais, 3 dessas vítimas foram selecionadas em função de contactos pessoais que nós desenvolvemos. A 4ª vítima resultou de um processo de seleção de um conjunto de vítimas que nos foram indicadas pela APAV. E dessas vítimas nós selecionámos uma pessoa. Aliás, até selecionámos 2, mas depois acabámos por ter apenas uma pessoa oriunda desse contacto com a APAV. Portanto, ao todo, 4 vítimas. Tendo nós 4 vítimas, foi depois necessário encontrar 4 ofensores que estariam dentro do estabelecimento prisional do Linhó. Um cuidado particular que nós tivemos, embora não fosse obrigatório de acordo com a metodologia do projeto que nos tinha sido apresentada, mas um cuidado que nós tivemos foi o de selecionar ofensores que tivessem praticado crimes similares aos crimes de que estas vítimas tinham sido vítimas. Porque se nós queremos criar empatia, se nós queremos fazer com que os reclusos percebam a perspectiva da vítima, é muito importante que eles tenham alguma ligação, que eles possam de alguma forma ver refletidos no ofensor daquela vítima em particular, porque já sabem, de acordo com a metodologia seguida neste projeto, as vítimas não encontram o seu ofensor direto, as vítimas encontram um ofensor de um crime similar. Neste sentido, tivemos vítimas de tentativa de homicídio, homicídio na forma tentada, violência doméstica e furto. E do lado dos reclusos tivemos ofensores que praticaram precisamente estes crimes. Crime de homicídio na forma tentada, violência doméstica e furto. Seguiram-se depois as diferentes sessões. Ora, as sessões de trabalho foram 7, distribuídas ao longo de cerca de 1 mês e meio de trabalho. Nós, dentro do estabelecimento prisional, e por motivos que vou tentar esclarecer, optámos por fazer uma sessão 0, em que trabalhámos primeiro exclusivamente com as vítimas fora do estabelecimento prisional e depois exclusivamente com os ofensores dentro do estabelecimento prisional. Porquê é que o fizemos? Bem, porque a generalidade destas pessoas, das vítimas em particular, não estavam habituadas a trabalhar dentro de um estabelecimento prisional, não sabiam o que era a justiça restaurativa, não sabiam quais eram os objetivos a que nos propunhamos, etc. E o mesmo valia
com exceção do não saber o que é estar dentro de um estabelecimento prisional, mas o mesmo valia também para os reclusos. Era necessário explicar-lhes um bocadinho como é que o projeto se iria processar. Portanto, tentámos fazer a apresentação do projeto, a metodologia, a forma como iríamos trabalhar e explicámos, desde esta sessão zero, quais eram os pressupostos, quais eram as traves mestras da sua participação. Primeiro, princípio da voluntariedade. Qualquer um destes 4 reclusos ou destas 4 vítimas poderia a qualquer momento desistir da participação. Felizmente isso não aconteceu. Os 8 chegaram até ao final do projeto. Princípio da confidencialidade, no sentido em que, sobretudo nós, os facilitadores, não poderíamos divulgar o conteúdo das sessões. E depois foi assinado, naturalmente, um termo de consentimento que, de resto, de acordo com a metodologia do projeto, era obrigatório. Seguiram-se as sessões 1 e 2. Estas sessões 1 e 2 foram já sessões conjuntas, portanto, vítimas e ofensores a trabalhar dentro do estabelecimento prisional, concretamente a trabalhar no parlatório do estabelecimento prisional do Linhó, que é o local onde se realizam as visitas. Devo-vos dizer que estas sessões 1 e 2 foram das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Ter numa mesma sala vítimas e ofensores que não se conhecem, cheios de medo uns dos outros, foi talvez das coisas mais difíceis que fiz. Começámos então por estabelecer conjuntamente, portanto, vítimas e ofensores, conjuntamente estabeleceram as regras de conduta. E aqui está uma fotografia que procura espelhar aquelas que foram as regras de conduta criadas em conjunto pelas vítimas e os ofensores para este trabalho em conjunto. O respeito, a compreensão, coragem, sinceridade, bondade, tentar colocar-se no lugar do próximo, humildade, ouvir e, uma coisa que provavelmente não conseguem ler, participação ativa. Foram estes os pressupostos que foram encontrados por vítimas e ofensores para participar conjuntamente nestas diferentes sessões. Claro que fizemos mais do que isto nestas primeiras sessões, tentámos estabelecer as expectativas e os receios, quer das vítimas, quer dos ofensores, um exercício individual, e depois, a partir daqui, foi muito difícil trabalhar a delimitação do conceito de vítima. Quem é a vítima? É que para os reclusos, e provavelmente a maior parte de vós tem essa experiência, a maior parte dos reclusos considera-se vítima. É vítima do sistema, é vítima porque está privada da sua liberdade, é vítima porque não pode estar com a família, etc, etc. E, portanto, foi muito difícil transmitir a ideia de que as reais vítimas dos crimes não são eles. E, portanto, a delimitação do conceito de vítima foi muito importante. Para depois, então, trabalhar a narrativa pessoal do crime. Isto é, a perspectiva da vítima. Eu fui vítima deste crime nestas e naquelas circunstâncias e as consequências pessoais dessa experiência foram estas e aquelas. E fizemos a mesma coisa relativamente aos reclusos. Relativamente aos ofensores, o objetivo destas 2 primeiras sessões foi, de facto, a criação de empatia, e este foi um trabalho, de facto, muito difícil, permitam-me realçar. Estas 2 sessões, embora difíceis, serviram, na verdade, para regar aqui um conjunto de sementes que estávamos a deitar à terra e que nos permitiram depois construir um tronco sólido para chegar aos resultados que vos vou apresentar daqui a pouco. E o tronco sólido que foi construído materializou-se nas sessões 3 a 6. Nessas sessões 3 a 6, nós trabalhámos fundamentalmente as consequências do crime. Desculpem-me a parte do jurídico, isto é das aulas de Direito Penal que dou, as consequências do crime, o impacto do crime nas vítimas e nos ofensores. E foi particularmente duro, e digo na primeira pessoa, assistir à exposição das consequências do crime que foram apresentadas pelas vítimas, mas também foi muito interessante ver o debate interno, a luta interna que nós víamos do lado dos reclusos a acontecer. E a verbalização do que estavam a experienciar foi também particularmente impressiva. Trabalhámos também, como académica não podia perder essa oportunidade,
trabalhamos também as potencialidades das práticas restaurativas em meio prisional. Isto é, nós tentámos explicar também que as práticas restaurativas, a mediação, os círculos restaurativos e outras, podem ter aplicação no meio prisional e podem, de facto, ser ferramentas que os ofensores podem utilizar no seu dia-a-dia. Qual é que foi o objetivo, ou os objetivos centrais destas sessões 3 a 6? Primeiro, absolutamente central, a assunção de responsabilidade. Estamos a falar de ofensores que reconheceram que eram responsáveis pelo crime que praticaram. E isso realmente é uma conquista, porque, como sabem, nos quadros da justiça tradicional pode ser julgado e condenado sem nunca confessar o crime. Ora, aqui, neste trabalho conjunto que nós desenvolvemos, e essa é talvez uma das grandes virtualidades da justiça restaurativa e dos seus processos, é necessário assumir a responsabilidade, é necessário manifestar disponibilidade para reparar o mal que o crime praticou na esfera da vítima, e essa assunção de responsabilidade, de facto, aconteceu. E também a compreensão da necessidade de reparação, da necessidade de reparar o mal que o crime gerou. A última sessão, a sessão 7, foi uma sessão alargada. Foi, parafraseando o Dr. Luís Graça, foi um momento de festa. E porquê? Porque nesta sessão 7, para além dos habituais, isto é, das vítimas, dos ofensores e dos facilitadores, e já vou falar disso daqui a pouco, estiveram também presentes alguns convidados. As vítimas, cada uma das vítimas pôde levar um convidado e cada um dos ofensores, cada um dos reclusos, pôde também levar um convidado. Qual é que era aqui o grande objetivo? Seria, obviamente, a disseminação da justiça restaurativa e das suas práticas dentro do estabelecimento prisional, ponto 1, mas ponto 2, e em relação às vítimas e aos seus convidados, naturalmente, mas ponto 2, muito importante, a assunção de responsabilidade em público, portanto, assumir perante as outras pessoas o reconhecimento da vítima, das suas necessidades e das consequências do crime na vítima. Fizemos aqui um exercício público que foi um momento particularmente intenso, e estão aqui algumas pessoas que lá estiveram, porque além das vítimas, dos ofensores e destes convidados, estiveram também presentes representantes da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, na altura o seu diretor-geral, esteve também o Dr. Jorge Monteiro, que aqui está connosco, esteve a direção do estabelecimento prisional do Linhó, a doutora Isabel Flores, e é um conjunto de técnicos e de guardas prisionais, estiveram todos eles presentes nesta sessão. E nesta última sessão, nós tínhamos pedido previamente que a cada uma das vítimas escrevesse uma carta ao seu real ofensor, e tínhamos pedido a cada um dos ofensores que escrevesse uma carta dirigida à sua real vítima. E o conteúdo ficou, enfim, na liberdade de expressão de cada um. E foi um momento particularmente intenso. As palavras das vítimas aos seus ofensores foram particularmente duras, mas foi um momento também em que foi possível constatar, para nós, enquanto facilitadores, constatar e apreciar os resultados do trabalho que tínhamos desenvolvido nas sessões anteriores. Por fim, foi o último momento, fizemos uma avaliação final das expectativas e dos receios, isto é, tentámos perceber se tínhamos conseguido ultrapassar em conjunto os receios que quer vítimas, quer ofensores tinham ao participar num projeto absolutamente inovador que nunca tinha sido feito em Portugal, e se tínhamos conseguido alcançar as expectativas que tinham também. Portanto, no fundo, disseminação da justiça restaurativa entre pares e stakeholders. A árvore foi-se construindo ao longo destas sessões e é tempo agora de passar para o ponto 3, porque, enfim, o tempo urge, não é? Para passar para o ponto 3 e falar-vos um pouco dos resultados deste programa de justiça restaurativa. E eu gostava de vos falar destes resultados em 3 perspectivas. Primeiro, da perspectiva dos reclusos. Segundo, da perspectiva dos facilitadores e terceiro, da perspectiva das vítimas. Começando pela perspectiva dos reclusos ou dos ofensores.
É muito difícil, enfim, fazer esta avaliação e esta verbalização a partir daquilo que são as experiências dos pessoais dos reclusos. Mas aquilo que nós notamos ao longo das diferentes sessões, ao longo do trabalho que nós desenvolvemos, foi uma capacidade de ouvir, que é difícil, ouvir e, sobretudo, de compreender a perspectiva do outro, a perspectiva da vítima. Há uma expressão que é muito utilizada na mediação, é uma expressão, enfim, inglesa, put yourself in the other one's shoes, colocar-se nos sapatos do outro. E, de facto, essa capacidade que os reclusos, que os ofensores desenvolveram de se colocar no papel da vítima, de vestir a pele da vítima, foi impressionante. E, portanto, de perceber o crime e as consequências do crime a partir dos olhos da vítima. E isto reflete, da minha perspectiva, uma palavra que foi escrita num dos últimos exercícios que nós fizemos, que foi na penúltima sessão, na sexta sessão, pedimos às vítimas e aos ofensores para encherem um balão até ao ponto em que estivessem as suas emoções. A generalidade dos participantes encheu o balão até próximo do rebentamento e depois cada um deles escreveu uma emoção que estivesse a sentir. Arrependimento foi uma palavra repetida pelos reclusos, pelos ofensores. E, de facto, essa capacidade de reconhecimento do erro, a capacidade de reconhecer que enverdaram pelo torto e voltar ao direito, é, de facto, da minha perspectiva, um grande ganho num trabalho como este de justiça restaurativa. Porque se a justiça restaurativa é uma forma complementar ou é complementar à justiça tradicional, isso significa também que comunga das finalidades da justiça tradicional. E como também explicou o Sr. Professor Faria e Costa, que é um gosto ler todos os dias, mas é um gosto ainda maior ouvir ao vivo e a cores, uma dessas finalidades é a prevenção especial, a ressocialização dos agentes. Ora, eu diria que este programa, dessa perspectiva, ressocializa, isto é um programa que permite aos reclusos perceber, aos ofensores, perceber exatamente as consequências dos seus crimes na esfera da vítima e com isso, da minha perspectiva, e há literatura internacional que o demonstra, e com isso diminuem-se significativamente os níveis de reincidência. Não vos vou amassar muito com referências doutrinárias, mas permitam-me só esta. Há um estudo que foi desenvolvido na Austrália durante 10 anos a pedido do governo australiano, liderado por uma professora do Reino Unido chamada Heather Strang, que demonstra que as pessoas que participaram em programas de justiça restaurativa nos 10 anos seguintes, não reincidiram, não voltaram a praticar crimes quando estão em causa crimes graves. Estou a falar de homicídio, estou a falar de violência doméstica, por exemplo. Portanto, em crimes graves não houve reincidência. E o mesmo não acontecendo em crimes menos graves, como o furto e ofensas à integridade física simples e crimes similares. Portanto, a justiça restaurativa é um espaço de diálogo especialmente vocacionado para a criminalidade mais grave e pode realmente contribuir para a diminuição dos níveis de reincidência e, com isso, contribuir decisivamente para a reinserção dos agentes, cumprindo, portanto, a finalidade de prevenção especial. Da perspectiva dos facilitadores, ora, a perspectiva dos facilitadores é a minha e também é a do Artur Costa dos Santos, que está ali, com quem eu partilhei. Aqui a questão de género é importante, da nossa perspectiva, é importante ter uma mulher e um homem como facilitadores, sempre, até porque as vítimas eram todas senhoras, curiosidade das curiosidades, e os ofensores, naturalmente, eram todos homens, uma vez que trabalhámos no estabelecimento prisional do Linhó. E, portanto, nós os dois trabalhámos em conjunto, trabalhámos bem, somos parceiros, não só aqui enquanto facilitadores, mas somos também parceiros para a vida, porque somos casados, uma particularidade. E, na nossa perspectiva, enquanto facilitadores, este trabalho demonstrou-nos o seguinte: um programa de justiça restaurativa pode provocar a mudança, mas um programa de justiça restaurativo isolado não faz a diferença.
Da nossa perspectiva, é possível construir programas de justiça restaurativa interessantes, mas inseridos dentro de estabelecimentos prisionais que trabalhem restaurativamente desde o momento em que o recluso entra até ao momento em que o recluso sai do estabelecimento prisional. Portanto, eu diria que um programa como este é muito interessante enquanto fase de um processo de reinserção, enquanto fase de um processo restaurativo. É preciso, como a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, de resto, já está a fazer, promover programas de justiça restaurativa destinados aos reclusos, criar programas que se intitulam Victim Awareness Programs, portanto, programas que pretendem criar... Peço desculpa, estava a falar muito depressa, agora refriei. Programas que pretendam criar consciência sobre a vítima nos reclusos e depois este programa de contacto, em que se promove o contacto entre vítimas e ofensores, pode ser também um momento de preparação com vista à ressocialização. Eu terminaria com a perspectiva das vítimas. E para vos falar da perspectiva das vítimas, nada melhor do que as próprias vítimas. Temos aqui connosco as 4 vítimas que colaboraram neste painel de impacto a título absolutamente voluntário e gratuito e, portanto, eu pedia-vos agora para que não procedessem à recolha de imagens ou de som, por favor, e vou muito rapidamente convidar as 4 bem-vindas.